Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre o futuro da mente. Na verdade, vão ter dois vídeos, duas versões diferentes para esse tema com o livro que nós vamos analisar. Nós vamos falar sobre o que temos de novidade sobre as pesquisas da mente. Então, vamos conferir? Muito bem, nós vamos então hoje analisar este livro, O Futuro da Mente, do físico Michio Kaku. Como é um livro muito grande, mas também muito bom, muito interessante sobre todas as questões relativas à mente, nós vamos fazer dois vídeos. Este é a versão neurotípica do vídeo que eu chamo, né? E na semana que vem nós teremos a versão neurodivergente, versão para autistas, né, e outros que estão no que a gente chama de neurodivergência e também neurodiversidade. Nós vamos falar algumas coisas disso que tem nesse livro aqui também, algumas coisas de pesquisas nessa área. Mas hoje nós não vamos tratar dessa parte, vamos tratar apenas da parte que a gente chama de neurotípica, ou seja, aqueles que não são neurodivergentes. E eu já expliquei isso em alguns vídeos passados aí, né? E o autor dessa obra é esta pessoa aqui, Michio Kaku, um físico bem conhecido. Até vou ler um pouquinho sobre ele, né, para vocês entenderem quem é, embora muitos já conhecem. Então, Michio Kaku é um dos físicos mais populares do momento. Ele é professor de física teórica da City University de Nova York e cofundador da teoria das cordas, a famosa teoria das cordas. Então, ele é um dos criadores dessa teoria, né? Kaku escreveu diversos livros de sucesso, incluindo A Física do Futuro, Física do Impossível, Hiperespaço e Mundos Paralelos, que foram editados no Brasil, todos esses pela editora Rocco, essa mesma editora aqui. Esse último livro, O Mundos Paralelos, virou uma série de TV que foi apresentada pelo próprio Michio Kaku e foi exibida também no Brasil pelo Fantástico da TV Globo. Isso há algum tempo atrás. Acho que muitos de vocês devem lembrar dessa série, inclusive. E este livro, O Futuro da Mente, a busca científica para entender, aprimorar e potencializar a mente, apesar de ser subtítulo parecer algo de autoajuda, não tem nada a ver com isso, gente. Tá? Eu vou ler uma das orelhas que fala um pouco sobre o livro, o seguinte. O Futuro da Mente desvenda o elemento mais intrigante de todo o universo, o cérebro. Graças a computadores de última geração e a aparelhos modernos de varredura cerebral, o que era apenas ficção científica está se tornando realidade. Tecnologias antes consideradas impossíveis, como gravar memórias, filmar sonhos e movimentar objetos com o poder da mente, já podem ser demonstradas em laboratório. Talvez um dia sejamos capazes de postar emoções e experiências em uma mente-net, de fazer o download de idiomas diretamente no cérebro, de encontrar a cura para doenças como Alzheimer, de chegar ao limiar da imortalidade, de inclusive enviar nossa consciência pelo universo. Então, de uma forma simples e acessível, Michio Kaku apresenta pesquisas incríveis da neurociência que estão sendo conduzidas em laboratórios do mundo. Examina o funcionamento do cérebro e mostra como tecnologias inovadoras vão mudar nosso dia a dia. Ah, mas aí o pessoal pergunta, mas o Michio Kaku não é físico? Sim, sim. Michio Kaku é físico, mas ele andou se metendo com a neurociência. O Erwin Schrödinger, de quem eu já falei em outros vídeos, também físico, não se meteu com a biologia, né? Tanto que escreveu o livro O que é a Vida, né? Então, acho que tem sido comum. O próprio Carl Sagan também andou se metendo em outras áreas que não a astronomia, que era a área dele. Então isso é muito comum dentro da ciência, não é incomum não. Acho até uma coisa muito positiva no final da história. Então, nós vamos começar analisando algumas coisas deste livro, da parte neurotípica, como eu disse, né?
para que a gente comece a analisar o que ele quer dizer com o futuro da mente, ou seja, o que vai acontecer, digamos assim, com a mente. Então vamos lá. Um primeiro trecho aqui, em que ele dá a entender que nós não sabemos o que é a mente, aliás, é uma coisa muito importante de se colocar sempre, né? Ele diz o seguinte, na introdução já. Na verdade, no curso da história não fomos capazes de entender o que é a mente e como ela funciona. Os antigos egípcios, apesar de todas as grandes realizações nas artes e nas ciências, acreditavam que o cérebro era um órgão inútil e o jogavam fora quando embalsamavam os faraós. Aristóteles tinha certeza de que a alma residia no coração e não no cérebro, cuja única função era resfriar o sistema cardiovascular. Outros, como Descartes, pensavam que a alma entrava no corpo através da minúscula glândula pineal no cérebro. Mas na falta de evidências sólidas, nenhuma dessas teorias pôde ser comprovada. Bom, assim então como ocorreu com a invenção do telescópio em meados dos anos, isso já antigamente, né? Nos anos de 1990 a 2000, a introdução dos aparelhos de imagem por ressonância magnética, IRM, e de uma série de equipamentos avançados de varreduras cerebrais transformaram o que nós chamamos, né, de neurociência. Então aprendemos mais sobre o cérebro nos últimos 15 anos, né, do que em toda a história humana anterior. E a mente, antes considerada fora de alcance, está finalmente assumindo o lugar central. Claro que essa visão de Caco, gente, que vai ser apresentada aqui, é uma versão fisicalista, né? Não, é uma versão ainda materialista, não é uma versão espiritualista nem sistêmica, mas muitas das descobertas é importante que a gente entenda para saber como nós vamos comparar com uma visão sistêmica idealista, digamos assim, da consciência. Continua ele. O ganhador do prêmio Nobel Eric Kandel, do Max Planck Institute de Tübingen, na Alemanha, diz: os insights mais valiosos sobre a mente humana que emergiram nesse período não vieram das disciplinas tradicionalmente relacionadas com a mente, filosofia, psicologia, psicanálise, vieram de uma fusão dessas disciplinas com a biologia do cérebro. Aliás, o Eric Kandel, que é autor do livro Mentes Diferentes, que eu já usei em vídeos aqui, é um Nobel de Química, um Nobel de Medicina, né, gente? Então, é um autor bem interessante que falou muito sobre o autismo também, entre outras coisas. Bom, mas aí nós temos que considerar que nosso cérebro em desenvolvimento, vocês já ouviram falar que nós temos uma parte chamada cérebro reptiliano, né? Que tem as sensações que eu chamo de pré-mente. Tem um cérebro mamífero, né, que tem a ver com as emoções, que eu chamo de protomente. E o cérebro humano em si, que são os pensamentos, a consciência e a mente de fato, como nós analisamos. Então, ele explica um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas três partes aqui, já no primeiro capítulo. Para dar sentido à estrutura aparentemente aleatória do cérebro, em 1967, o Dr. Paul MacLean, do Natural Institute of Mental Health, aplicou ao cérebro a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Ele dividiu o cérebro em três partes. Primeiro, ele observou que as partes central e posterior, contendo o tronco encefálico, o cerebelo e os gânglios basais, são quase idênticas às do cérebro dos répteis. Conhecidas como constituintes do cérebro reptiliano, elas são as estruturas cerebrais mais antigas governando as funções animais básicas, como equilíbrio, respiração, digestão, batimentos cardíacos e pressão sanguínea. Elas controlam também comportamentos como enfrentamento, caça, acasalamento e territorialidade, necessários para a sobrevivência e reprodução. Então, o cérebro reptiliano remonta a cerca de 500 milhões de anos, segundo os cientistas. À medida que evoluímos de répteis para mamíferos, o cérebro foi se tornando mais complexo, expandindo-se e criando estruturas inteiramente novas. Formou-se assim o cérebro mamífero, ou sistema límbico, localizado perto do centro do cérebro, rodeando partes do reptiliano. O sistema límbico é proeminente em animais que vivem em grupos sociais, como os macacos. Também possui estruturas relacionadas com as emoções,
Como a dinâmica dos grupos sociais pode ser muito complexa, o sistema límbico é essencial para identificar possíveis inimigos, aliados e rivais. Então, ele tem várias partes, né, esse sistema límbico. Tem o hipocampo, que é o portal da memória, a amígdala, que é o local das emoções, o tálamo, que é como uma estação de transmissão, que recolhe sinais do tronco encefálico e os envia aos vários níveis corticais, e o hipotálamo, que regula a temperatura do corpo, o ritmo circadiano, fome, sede, a própria reprodução e o prazer. Bom, e aí, por fim, temos a mais recente região do cérebro mamífero, que é o córtex cerebral, que é a camada externa do cérebro. A última estrutura cerebral a surgir da evolução é o neocórtex, que significa, então, casca nova. Tal estrutura governa o comportamento cognitivo superior, sendo mais desenvolvida em humanos. Ocupa 80% da nossa massa cerebral, apesar de ser fina como um guardanapo. Nos ratos, o neocórtex é liso, mas nos humanos é cheio de circunvoluções, permitindo que uma grande superfície se acomode dentro do crânio. Em certo sentido, o cérebro humano é como um museu, guardando resquícios dos estágios anteriores de nossa evolução ao longo de milhões de anos, expandindo para fora e para frente em tamanho e função. Esse é também o caminho, grosso modo, trilhado por uma criança recém-nascida. O cérebro do bebê se expande para fora e para frente, talvez reproduzindo os estágios de nossa evolução. Isso é interessante, que de um ponto de vista evolutivo, mas também espiritual, se diz, né, que a consciência vai se desenvolvendo nesse sentido também. Na verdade, em cada um desses três tipos de cérebro, né, então o reptiliano, o límbico e o córtex, há expressões diferentes de consciência até chegar no nível humano. Alguns grupos espirituais, como os espíritas, veem nisso um processo evolutivo de espíritos mesmo, mas no sentido, por exemplo, budista, não é assim que nós vemos. Nós vemos apenas como expressões possíveis da consciência primordial. E podem ter muitas outras em outros lugares do universo, isso é muito óbvio também, né? Então vamos mais adiante aqui, alguma coisa interessante que ele apresenta. A parte que ele fala sobre as 4 forças fundamentais do universo. Aqui tem um ponto interessante que tem uma nota minha também quando eu li o livro. Ele diz que, bom, existem 4 forças fundamentais que são a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e nuclear forte, que regem o universo. Os físicos vêm tentando encontrar evidências de uma 5ª força, mas até o momento essas tentativas fracassaram. Que 5ª força seria essa, que poderia ter influência em tudo, até no aspecto, digamos, quântico do nosso cérebro? Pode-se dar vários nomes, alguns dão o nome de força primordial para essa 5ª força. E aí, na minha opinião, ela viria dessa consciência primordial, que eu já falei no episódio anterior, né? A consciência primordial, para quem não assistiu, eu recomendo. Vou colocar, inclusive, nas indicações, nos cards aqui. E ela tem uma manifestação, que seria, então, o que a gente chamaria de força primordial, que é a 5ª força nessa teoria, mas, na verdade, seria a mais antiga, a mais profunda de todas, né? Que regeria as outras 4. Gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Então ela estaria num nível não local e não dual. Por isso que ela não foi captada, nem medida e tudo mais. Mas, a princípio, nossa mente sentiria essa força ou os efeitos dela. E isso pode ter muita correlação com os fenômenos psíquicos, né? A paranormalidade, como nós chamamos, os outros fenômenos como mediunidade, por exemplo, premonição, telepatia e tantas outras coisas. Algo que, obviamente, o Michio Kaku não acredita, né? Mas é uma grande possibilidade isso, sim. Né? Bom, e aí mais adiante ele vai falar sobre o que é consciência, que é um grande, né? Que é o 2º capítulo do livro, que é uma grande divergência. Nós já tivemos vários vídeos aqui na playlist falando sobre isso, tentando, né, trazer alguma luz a essa questão, e ele, obviamente, tem a sua opinião sobre isso também. Então eu vou ler alguns trechos, algumas ideias assim,
básicas do que ele fala sobre a questão do que é a consciência, do ponto de vista de um físico, como ele chama mesmo, né, o capítulo aqui. A ideia de consciência tem intrigado filósofos há séculos, mas ela tem resistido a uma definição simples até os dias de hoje. O filósofo David Chalmers, que eu cito em vários vídeos aqui, né, é um filósofo da mente australiano, catalogou mais de 20 mil artigos sobre o tema, ou seja, ele pesquisou mais de 20 mil artigos sobre consciência. E hoje não é difícil fazer isso, gente. Pela internet é possível fazer isso, só numa pesquisa básica ali do Sr. Google, né? Nunca na ciência tanto se dedicaram tanto para criar tão pouco consenso, e esse é um ponto. Eu já fiz um pouco da pesquisa, não com os 20 mil artigos do Chalmers, mas usando o trabalho dele e outros, e vi realmente que o pessoal não se entende sobre o que é mente, sobre o que é consciência. Às vezes fico jogando com termos, mas muito pouca coisa se diz sobre isso. Mas um fato claro, como diz o próprio David Chalmers, é que nós não podemos negar a consciência nem a mente porque nós sentimos as coisas. Nós não podemos dizer que isso é só um epifenômeno, que isso não é nada, que isso é uma ilusão de um cérebro meramente físico, porque nós sentimos que nós estamos aqui, que estamos vivos, que eu estou aqui gravando nesse momento para vocês. Então não tem como jogar isso para debaixo do tapete, né, gente? Então, de fato, na maior parte do século XX, uma das teorias dominantes da psicologia, o behaviorismo, negou totalmente a importância da consciência. Chegaram a esse cúmulo, né? O behaviorismo se baseia na ideia de que somente o comportamento objetivo de animais e pessoas é digno de estudo e não os estados internos subjetivos da mente. Veja só que coisa absurda. Outros desistiram de definir a consciência e tentam simplesmente descrevê-la. O psiquiatra Giulio Tononi disse: todo mundo sabe o que é consciência. É aquilo que nos abandona toda noite quando dormimos sem sonhar e retorna na manhã seguinte quando acordamos. Pois é. Tem outras ideias, né? Ele diz, alguns filósofos até duvidam que seja possível uma teoria da consciência. Eles alegam que a consciência não pode ser explicada, dado que um objeto não pode entender a si mesmo. Portanto, não temos sequer o poder mental para resolver essa questão desconcertante. É o caso do psicólogo Steven Pinker, né, da Harvard, que escreveu: não conseguimos ver a luz ultravioleta. Não conseguimos girar mentalmente um objeto na quarta dimensão. E talvez não consigamos entender enigmas como o livre-arbítrio e a consciência. Bom, que coisa, né, gente? Aí uma definição de consciência seria possível? Ele tenta aqui, né? Ele diz assim: recolhi descrições dos campos da neurologia e da biologia para definir consciência da seguinte maneira. É a definição que ele vai dar da pesquisa dele, né, o Michio Kaku. Consciência é o processo de criar um modelo do mundo usando múltiplos ciclos de feedback em vários parâmetros. Por exemplo, temperatura, espaço, tempo em relação a outros, para atingir uma meta. Por exemplo, encontrar parceiros, comida, abrigo. Ou seja, ele veja só desta forma a consciência, de um modo bem frio, podemos até dizer. Eu chamo isso de definição fisicalista da consciência, né? Processo, modelo, ciclos, meta. Só isso. Ele diz o seguinte: chamo isso de teoria espaço-tempo da consciência. Porque ela enfatiza a ideia de que animais criam um modelo do mundo, principalmente em relação ao espaço e entre outros animais, enquanto os humanos vão além e criam um modelo do mundo em relação ao tempo, tanto o futuro quanto o passado. Então, para ele é só isso que acontece. Então, que animais, né, ou qualquer outra forma de consciência inferior a isso, o máximo que fazem é criar um modelo, né, baseado em feedbacks, em outputs, inputs, em abre e fecha, como se diz, né, na percepção. E a partir disso a consciência deles vai se moldando com esses ciclos. Em que o ser humano, vai entender ele aqui, além disso, também cria um modelo do mundo em relação ao tempo, tanto futuro como passado. Falando assim um pouquinho mais detalhadamente, a parte animalesca nossa, que faz isso que os animais fazem, né, criar este modelo, né, um processo de modelo, é, digamos, a parte subconsciente do nosso cérebro todo, de todo o nosso processo neurológico. E a parte consciente é que faria, então, essa criação de um modelo em relação ao tempo, tanto futuro como passado. Que aí nos dá consciência de autorreferência, como diz Antônio Damasio, que é a nossa autoconsciência, algo que então
supostamente os animais não teriam, apesar de que se desconfia que alguns animais possam ter algo como uma autoconsciência, como o caso dos cetáceos, dos golfinhos, talvez alguns outros animais. Então, esse é um ponto de polêmica, na verdade, né? Então ele fala dos níveis de consciência de nível de 0, 1, 2, 3, 4, que ele vai falando ao longo dos capítulos aqui, que é uma parte até interessante de se avaliar. Por exemplo, o nível mais baixo de consciência é o nível 0, como ele fala, em que um organismo é estacionário, ou tem mobilidade limitada e cria um modelo de seu lugar usando o ciclo de feedback de alguns poucos parâmetros, por exemplo, temperatura unicamente, por exemplo. Nesse exemplo, o nível mais simples de consciência é como um termostato. Ele liga automaticamente o ar-condicionado ou o aquecedor para ajustar a temperatura do ambiente sem ajuda. A chave é um ciclo de feedback que liga um interruptor se a temperatura ficar muito quente ou muito fria. Cada ciclo de feedback registra uma unidade de consciência. Portanto, um termostato teria uma só unidade de consciência de nível 0. Então, seria isso, né? Então, organismos com mobilidade e um sistema nervoso central têm nível 1 de consciência, que inclui um novo conjunto de parâmetros para medir suas mudanças de lugar. Um exemplo de nível 1 de consciência, então, para eles são os répteis. Eles têm tantos ciclos de feedback que desenvolveram um sistema nervoso central para lidar com isso. Então, o cérebro reptiliano tem talvez 100 ou mais ciclos de feedback, controlando então o sentido do olfato, equilíbrio, tato, audição, visão, pressão sanguínea, etc. E cada um desses contém mais ciclos de feedback. Então, um conjunto desses ciclos. Por exemplo, a visão envolve um grande número de ciclos de feedback, pois os olhos reconhecem cores, movimentos, formas, intensidade de luz e sombras. Da mesma forma, os outros sentidos dos répteis, como a audição e o paladar, exigem ciclos de feedback adicionais. A totalidade desses numerosos ciclos de feedback cria uma imagem mental de onde o réptil está situado no mundo e onde outros animais, por exemplo a presa, estão situados. Assim, o nível 1 de consciência é controlado principalmente pelo cérebro reptiliano, situado no fundo e no centro do cérebro humano. Aí, temos em seguida o nível 2 de consciência, em que os organismos criam um modelo de seu lugar não só no espaço, mas também em relação a outros, isso é, são animais sociais com emoções. Então, aí digamos que a consciência, que talvez digamos se manifeste a partir de uma consciência primordial, a qual eu falei no vídeo anterior. No nível 0 é apenas o liga-desliga, no nível 1, então tem todos esses processos que ele falou aqui, e no nível 2 já começa a ter emoções. Interessante isso, né? A quantidade de ciclos de feedback do nível 2, né, de consciência, aumenta exponencialmente, portanto, convém introduzir uma outra classificação numérica para esse tipo de consciência. Adquirir aliados, detectar inimigos, obedecer ao macho alfa, etc., são comportamentos muito complexos que exigem um cérebro muito expandido. Portanto, o nível 2 de consciência coincide com a formação de novas estruturas cerebrais na forma do sistema límbico. Que nós já vimos que tem a ver com o hipocampo, que é para a memória, a amígdala para as emoções, o tálamo para a informação sensorial, e todos fornecem novos parâmetros para criar modelos em relação a outros. Definimos o grau do nível 2 de consciência como o número total de diferentes ciclos de feedback necessários para o animal interagir socialmente com membros do seu grupo. Infelizmente, estudos de consciência animal são extremamente limitados. Por isso, muito pouco se fez para catalogar todos os meios pelos quais os animais se comunicam uns com os outros. Mas, de um modo geral, podemos estimar o nível 2 de consciência contando o número de animais num bando ou grupo e listando todas as formas de interação emocional entre eles. Isso inclui reconhecer amigos e rivais, formar laços com outros, retribuir favores, formar coalizões, entender o próprio status e a posição social de outros,
respeitar os superiores, demonstrar poder sobre os inferiores, conspirar para subir os degraus sociais. Parece que estão descrevendo bolsominismo, acho que eles estão só nesse nível 2 de consciência, né, gente? Excluímos insetos do nível 2 porque, embora tenham relações sociais com os membros do grupo ou da colmeia, até onde sabemos não têm emoções. Pelo menos não se sabe nesse sentido, né? Bom, aí, dada essa estrutura para a consciência, vemos que os humanos não são únicos e que há um contínuo de consciência. Como Charles Darwin comentou certa vez, a diferença entre o homem e os animais mais desenvolvidos, por maior que seja, é certamente de grau e não de tipo. Mas o que separa a consciência humana da consciência dos animais? Os homens são os únicos no reino animal que entendem o conceito de amanhã. Ao contrário dos animais, sempre nos perguntamos: e se? Em semanas, meses ou daqui a anos. Né? Portanto, acredito que o nível 3 de consciência, que é mais elevado do que foi falado até aqui, cria um modelo de seu lugar no mundo e então simula esse modelo no futuro, fazendo previsões aproximadas. Podemos reduzir isso da seguinte maneira: a consciência humana é uma forma específica de consciência que cria um modelo do mundo e o simula ao longo do tempo, avaliando o passado para simular o futuro. Isso exige mediar e avaliar muitos ciclos de feedback a fim de tomar uma decisão para atingir uma meta. Bom, então ele dá a entender assim que o cérebro humano é uma máquina de antecipação e fazer o futuro é a sua função mais importante. Veja só que coisa, né, gente? Bom, aí mais adiante ele tem até um esqueminha dos 3 tipos e mais o 0, né, os níveis de consciência 0, 1, 2, 3. Então ele coloca no nível 0 as plantas, no nível 1 os répteis, no nível 2 os mamíferos e no nível 3 os humanos. No caso das plantas, o parâmetro seria a temperatura e luz solar, sem nenhuma estrutura cerebral. No caso dos répteis, o parâmetro seria o espaço em que eles podem se movimentar e a estrutura cerebral é o tronco cerebral. No caso dos mamíferos, que tem todos os níveis anteriores, né? Tem a temperatura, luz solar, espaço, mas também tem relações sociais. E aí a estrutura cerebral, o sistema límbico. E nos humanos tem tudo que tem nos outros, mais o parâmetro do tempo, especialmente futuro para ele, por isso que o livro também se chama O Futuro da Mente, pela antecipação do futuro que a nossa mente é capaz de fazer. E a estrutura cerebral é o córtex pré-frontal. Então ele faz um resuminho, assim. Ele chama isso de teoria espaço-tempo da consciência. Como ele diz aqui, definimos consciência como o processo de criar um modelo do mundo usando múltiplos ciclos de feedback de vários parâmetros, por exemplo, no espaço, no tempo, em relação aos outros, a fim de atingir um objetivo. A consciência humana é um tipo particular que envolve a mediação entre esses ciclos de feedback por meio de simulação do futuro e avaliação do passado. Bom, interessante essas questões aqui que ele coloca. Bom, mas aí até tem uma descrição um pouquinho mais interessante sobre esses níveis de consciência ao longo do livro, né? E mais adiante ele fala sobre o mistério da autoconsciência, que é o ponto que eu falei, né? Que é o que nos dá a sensação de autorreferência, de que eu sou o Paulo, por exemplo. Né? Então ele fala o seguinte: se uma teoria do espaço-tempo da consciência está correta, também nos dá uma definição precisa de autoconsciência. Em vez de referências vagas e circulares, precisamos de uma definição verificável e útil. Então vamos definir a autoconsciência da seguinte maneira: a autoconsciência é criar um modelo do mundo e simular um futuro no qual estaremos. Ou seja, inclui o corpo no espaço-tempo, nesse sentido. O eu. A maioria dos, portanto, os animais têm alguma autoconsciência, na opinião do Michio Kaku, dado que para sobreviver e acasalar eles precisam saber onde estão situados, mas isso é muito limitado pelo instinto. A maioria dos animais, quando colocados diante de um espelho, ignora ou ataca sem descobrir que a imagem é deles mesmos. Isso é chamado de teste do espelho, que remonta a Darwin. No entanto, animais como os elefantes
os grandes macacos, várias espécies de golfinhos, orcas e pegar-rabudas, né? Conseguem entender que a imagem que vem no espelho é a deles. Isso é interessante. Os humanos, porém, dão um grande passo à frente e fazem constantemente simulações do futuro em que aparecem como atores principais. Sempre enfrentamos situações, ir a um encontro, nos candidatar a um emprego, mudar de carreira, que não são determinados pelo instinto. É extremamente difícil impedir nosso cérebro de simular o futuro, embora alguns métodos elaborados, como a meditação, por exemplo, tenham sido utilizados para se conseguir isso. O devaneio, por exemplo, geralmente consiste numa atuação em diferentes futuros possíveis para atingir uma meta. Interessante nisso que ele fala que a meditação seria uma forma, né, de impedir nosso cérebro de simular o futuro. Tem alguma lógica isso que ele fala, baseado no que o Buda diz do fato de que nós estamos sempre apegados ao passado, ou então, usando um termo, né, traduzido para a modernidade, simulando o futuro. E nunca estamos no presente. Mas, na verdade, como eu já falei em outros vídeos, até no vídeo anterior, quando nós fazemos isso, nós sempre o fazemos no presente. Se estamos pensando no passado, estamos pensando no passado, estando no presente. Se estamos simulando o futuro, que é o termo que Kako usa aqui, o estamos fazendo também no presente. Não percebemos isso. Na meditação, nós simplesmente somos ensinados a perceber isso. E aí fazermos as coisas de um modo mais tranquilo, mais relaxado, mais aberto, mais criativo, inclusive. Provavelmente há uma parte específica do cérebro cuja tarefa é unificar os sinais vindos dos dois hemisférios para criar uma ideia de nós mesmos. O Dr. Todd Heatherton, psicólogo da Mott College, acredita que essa região se localiza no córtex pré-frontal, no chamado córtex pré-frontal medial. O biólogo Dr. Carl Zimmer escreve que o córtex pré-frontal medial pode desempenhar o mesmo papel para o eu que o hipocampo desempenha para a memória. Pode estar sempre tecendo uma ideia de quem nós somos. Faz algum sentido. Em outras palavras, pode ser o portal para o conceito de eu. A região central do cérebro que funde, integra e inventa uma narrativa unificada de quem nós somos. Isso não significa, porém, que o córtex pré-frontal medial seja o homúnculo sentado no cérebro controlando tudo. Bom, isso não tem alguma lógica baseada no que o Buda diz, que o eu é uma ilusão, ou que o eu não é como nós pensamos que ele é e que ele não tem uma realidade. Se o eu é uma simulação, pela forma como é colocada na teoria do Michio Kaku e de outros, e que esse processo talvez ocorra no córtex pré-frontal, isso não é uma certeza, mas seja lá onde ocorra no cérebro, faz com que a gente vá tecendo uma ideia de quem nós somos. E essa ideia tecida muda ao longo do tempo, o que corrobora o que o próprio Buda disse. Estamos diante de alguma relação possível entre neurociência e meditação budista, por exemplo, ou teoria budista da mente, poderíamos dizer assim, né? Então ela teria alguma lógica com isso. A única diferença é que, para nós, o que nós chamamos de consciência mesmo, né, que tem a ver com a consciência primordial, é muito diferente de uma noção de eu. Então aí entram os primeiros conflitos com a neurociência, mesmo esta aqui apresentada por Michio Kaku. Bom, aí, depois dessa teoria da consciência, né, ele fala em alguns trechos mais adiante até sobre o que ele chama de metaconsciência, mas ele também algumas coisas sobre telepatia, que eu achei bem interessante isso aqui no livro. Ele diz assim: como sabemos, o cérebro é elétrico. Em geral, quando um elétron é acelerado, emite radiação eletromagnética. O mesmo se aplica aos elétrons oscilando no cérebro, que emitem ondas de rádio. Mas esses sinais são muito fracos para serem detectados por outras pessoas. E ainda que pudéssemos perceber essas ondas de rádio, seria difícil entendê-las. A evolução não nos deu a capacidade de decifrar esse conjunto de sinais de rádio aleatórios, mas os computadores conseguem. Então ele dá a entender que, baseado nisso, ele vai falar, né, que nós não conseguiríamos, captando esses sinais, decodificá-los em nossa mente e isso ser realmente uma telepatia. Por quê? Porque neurocientistas como ele e outros
acreditam que tudo que acontece na nossa consciência é simulação de futuro, é avaliação de ciclos de feedback, avaliação do entorno, e tudo isso é mediado pelos sinais neuronais. Bom, e tudo tem um circuito elétrico, digamos assim, no nosso cérebro. Né? Ele dá a entender que se uma outra mente, um outro ser humano pudesse captar algo desse ciclo, seria talvez possível que o nosso cérebro traduzisse isso e então houvesse realmente a possibilidade da telepatia. Mas é que ele não considera aí que esses mesmos sinais que ele fala e outros que podem fluir em ondas eletromagnéticas, porque se há eletricidade, há eletromagnetismo, isso é básico em física, talvez esses sinais possam, em algumas pessoas, ser captados pela nossa metaconsciência no chamado campo A de Erwin Laszlo, que eu já falei, né, em vários vídeos. No vídeo Campos de Consciência, que é um dos episódios aqui da playlist de Ciência Espiritual, eu falei sobre isso também. Então pode ser que mesmo essas questões elétricas do nosso cérebro possam fluir de modo eletromagnético para uma outra pessoa, ou em outros níveis além do eletromagnético, e possam sim ser captadas pelo cérebro de alguém e decodificados. Claro que como isso é muito, talvez, esparso, muito complexo, talvez a gente explique, né, as dificuldades que alguém que trabalha com telepatia, até mediunidade, tem a de decodificar a informação e por que ela é tão sujeita a imprecisões. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. Mas eu acho que sim, a possibilidade de que se o cérebro tem condições de manifestar, né, toda a sua energia de modo eletromagnético, as informações, digamos assim, que ele mesmo decodifica, e se isso for possível ser captado via essas ondas por uma ou outra pessoa, é possível sim influenciá-la a ponto de ela ter alguma informação ali. Isso é uma coisa, claro, que tem que ser muito pesquisada ainda, mas acho que explicaria muitos desses fenômenos, digamos assim. Então, acho bem interessante, sim. Bom, ele coloca várias questões sobre isso e diz o seguinte num dado momento. Um fragmento de memória pode vibrar em uma frequência muito precisa e estimular outro fragmento de memória guardado numa parte distante do cérebro. Antes pensava-se que as lembranças seriam armazenadas fisicamente juntas, mas essa nova teoria, né, que é essa que ele apresenta no livro, diz que as lembranças não são unidas espacialmente, e sim temporalmente por vibrações em uníssono. Se essa teoria for verdadeira, podemos dizer que há vibrações eletromagnéticas fluindo continuamente em todo o cérebro, ligando diferentes regiões e assim recriando lembranças inteiras. Só que todo esse fluir eletromagnético que ele fala, como eu disse, pode extrapolar do próprio cérebro e ser captado por outros, que tenham uma certa sensibilidade. Quem garante, né, que inclusive os cérebros não sendo iguais, como não são, algumas pessoas tenham mais capacidade de captar tais ondas e isso influenciar no seu próprio processo de ondas cerebrais, talvez os médiums, talvez os psíquicos, e nós não sabemos disso, porque não pesquisamos essas influências, né? Não temos os meios ainda. Aí ele continua. Consequentemente, o constante fluxo de informação entre o hipocampo, o córtex pré-frontal, o tálamo e os outros córtices pode não ser completamente neural. Neste caso, não seria, porque ele extrapolaria, né, o meu cérebro mesmo, né, para chegar ao cérebro de outro. E a mente, neste caso, baseado nessa ideia, ela não estaria só no cérebro, ela extrapola o cérebro, ela pode simplesmente expandir além do cérebro. Isso explicaria a ação à distância da mente, inclusive, que é uma das 3 propriedades sistêmicas da mente. Né? As outras são a pré-existência dela em relação a um corpo e a sobrevivência dela em relação ao corpo, que explica as outras vidas, por exemplo. Né? Então isso é bem interessante. Né? E mais adiante, quando ele fala sobre o cérebro de Einstein, que é uma parte bem interessante, né, do livro, ele diz o seguinte sobre a inteligência, que nós não sabemos exatamente o que é inteligência. Ele diz, não há sequer uma definição amplamente aceita de inteligência, quanto mais um consenso entre os cientistas sobre a sua origem.
Baseado nisso, ele vai falar, e nós também concordamos aqui, né, que então os testes de QI, né, o quociente de inteligência, obviamente são incompletos. Gente. Não, mas muita gente já considera isso, né, já desconsidera esses testes da forma como eles eram feitos ainda. Então não é uma coisa que nós devemos dar tanta importância assim. E aí, tentando responder como que surgiu a inteligência, que é uma das propriedades da mente, né? Também é importante a gente entender isso. Ele diz que os cientistas estão avançando rapidamente na direção do mecanismo exato pelo qual os genes deram, de alguma forma, origem à inteligência. E quais genes, né? Eles, particularmente, regiões genéticas e genes como a HAR1 e o ASPM podem ajudar a solucionar o mistério do cérebro. Se existem aproximadamente 23 mil genes em nosso genoma, como é possível controlarem as conexões entre 100 bilhões de neurônios, totalizando um quatrilhão, 1 com 15 zeros, de conexões? Como é possível? O que coordena tudo isso? Se a gente usar a hipótese do campo A do Erwin Maslow, de uma metaconsciência, de uma consciência primordial, talvez a gente consiga explicar como isso pode ser feito. Mas um cientista fisicalista que não aceita isso, muito dificilmente vai conseguir explicar. Né? Para ele parece matematicamente impossível. O genoma humano é cerca de 1 trilhão de vezes menor do que precisaria ser para codificar todas as nossas conexões neurais. Assim, nossa própria existência parece ser uma impossibilidade matemática. Não é um cientista dizer que isso parece meio preguiçoso, né? Porque parece uma impossibilidade matemática ou porque falta algo na teoria, né? O que a gente sempre coloca no final. Aí ele diz que a resposta pode estar no fato de que a natureza pega inúmeros atalhos para criar o cérebro. Aí ele diz algumas coisas sobre isso. Primeiro, muitos neurônios têm conexões aleatórias, portanto não há necessidade de um esquema detalhado. Isso significa que as regiões conectadas aleatoriamente se organizam depois que o bebê nasce e começa a interagir com o ambiente. E segundo, a natureza usa módulos que se repetem diversas vezes. Quando a natureza descobre algo útil, quase sempre o repete. Isso pode explicar como apenas algumas mudanças genéticas são responsáveis por quase todo o desenvolvimento da nossa inteligência nos últimos 6 milhões de anos. Mas aí há uma pergunta sobre isso. Será que a evolução parou? Essa é uma pergunta bem interessante da gente fazer. Será que a evolução parou? E ele diz, na verdade, há indícios de que o grosso da evolução humana, ou seja, a forma corporal básica e a inteligência, deu uma parada. Vários fatores sustentam tal suposição. Primeiro, como somos mamíferos bípedes que andam eretos, há limitações do tamanho máximo do crânio de um bebê para passar pelo canal vaginal, por exemplo. Segundo, o avanço da tecnologia moderna removeu muitas das pressões evolutivas severas enfrentadas por nossos ancestrais. E a gente sabe que isso, né, segundo algumas outras pesquisas, pode interferir, inclusive, na nossa forma física, né, daqui a algum tempo. Já vi até projeções até em estudos, que provavelmente apareceram para vocês também pela internet, em matérias, que nós aumentaríamos o tamanho da nossa cabeça, do cérebro, o corpo se tornaria mais esguio, parecido com aquele extraterrestre Grey, né? Aquele de 1,20 m mais ou menos. Né? Pode ser. Pode ser. Né? Então essa é uma questão bem interessante da gente considerar. Mas esse livro do Caco ainda fala que a inteligência artificial é possível a partir de todo esse conhecimento que se tem do cérebro, das conexões neurais, da eletricidade cerebral. Né? E ele fala que seria possível, num dado momento, criar uma internet que se conectasse a tudo, inclusive ao nosso cérebro, né? De certa maneira. E aí ele fala, num dado momento, o seguinte: dado que a internet está conectada a toda a infraestrutura da sociedade moderna, por exemplo, sistema de esgoto, eletricidade, telecomunicações, armamentos, uma internet consciente de si poderia assumir facilmente o controle da sociedade, se ela pudesse ter consciência de si, né, quando a gente fala.
Ficaríamos impotentes diante dessa situação. Alguns cientistas opinam que isso pode acontecer como exemplo de um fenômeno emergente, ou seja, quando se reúne um número grande de computadores, pode ocorrer uma súbita transição de fase para um estágio superior, sem qualquer fornecimento de dados do exterior. Isso seria parte do pensamento sistêmico, né? De um conjunto de partes criando uma propriedade emergente do conjunto. Não de uma parte ou de outra, mas só existindo no conjunto. Essa é uma das teorias dentro da inteligência artificial que se fala e que às vezes aparecem em filmes sobre inteligência artificial também, de um modo um pouco mais fantasioso, né? Mas eu diria assim que parece meio difícil que realmente venha a acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Então, na verdade, claro, não querendo me estender muito, porque a gente vai ter a segunda parte desse vídeo, que é a parte, digamos, neurodivergente, que vai demonstrar que a inteligência humana ela não é sempre igual em todas as pessoas, que nós temos vários tipos, né, de inteligência e de formas de apresentar isso. Uma coisa é a inteligência, que pode existir desde os organismos mais primitivos, né, e ela não é a mesma coisa que consciência, é bom que a gente saiba disso. Inteligência é uma coisa, consciência é outra, e autoconsciência é outra, ainda porque forma a ideia de um eu. Mas a inteligência ela está praticamente, e tem que estar, né, existente em todas as formas de vida, cada uma de acordo com as suas necessidades. Então, como ele fala naquelas 4 categorias de consciência, 0, 1, 2, 3, em cada uma dessas 4, obviamente, existem níveis de inteligência de acordo com as necessidades de cada organismo. Mas, ao mesmo tempo, talvez como resposta para tudo isso, níveis de consciência, até chegar na autorreferência, vão também existindo a partir dessa questão. O que eu acho bem interessante. Até chegar na consciência humana. E iríamos além? Bom, Sri Aurobindo, que escreveu o livro famoso A Vida Divina, né, o yoga indiano, ele dá a entender que sim, que nós vamos para o que se chama de superconsciência. Ainda um dia eu vou fazer um vídeo, ele é um livro de mais de 800 páginas, A Vida Divina do Aurobindo. Eu ainda quero fazer, né, um vídeo sobre isso, sobre o que ele considera essa autoconsciência no final, que ele imagina para o futuro do mundo. Até porque essa ideia do Aurobindo, né, as teorias dele, ele foi um dos primeiros yogis que, digamos, mesclou o pensamento oriental antigo do yoga com coisas da ciência moderna e é considerado um dos criadores da teoria integral, digamos assim. O próprio Ken Wilber reconhece isso, né? Uma teoria mais integral do conhecimento, da busca da verdade. Bom, então esse primeiro momento foi uma apresentação que eu chamo de neurotípica, né, do futuro da mente, do Michio Kaku. E na próxima semana, então, nós vamos ver a versão neurodivergente, porque ele cita algumas coisas sobre o autismo, a bipolaridade, o savantismo e como que isso pode ter relações com uma possibilidade de nós darmos um upgrade na mente humana a partir da tecnologia, da pesquisa genética e outras, né, nesses próximos anos, nas próximas décadas, digamos assim. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, dar aquele joinha, se inscrever no canal, se gostaram também, porque isso é muito importante para nós. Se tornarem membros se vocês tiverem condições, porque nós precisamos para esse canal continuar existindo e sempre trazendo temas bem interessantes para vocês, né? Quem quiser também pode contribuir até pelo Pix, se vocês quiserem, tem essa opção também, quem não quiser, né? Vou deixar inclusive aqui para vocês. O meu e-mail, pacetecno@gmail.com, é a minha chave Pix, que eu uso aqui no canal para que vocês possam fazer os depósitos. Mas, se vocês quiserem, podem me seguir também no Instagram, no Twitter, até no Facebook, tem um canal de fãs ali. E o meu e-mail, então, pacetecno@gmail.com, além de ser a chave Pix, pode ser usado para vocês fazerem críticas, sugestões, sugerirem até participantes para as nossas lives, né, que a gente faz toda semana. Sempre tem aparecido sugestões de vocês, mas às vezes tem outras bem interessantes, pessoas que eu não conheço, que poderiam vir aqui, né? Então sintam-se à vontade para isso,
ok? E na próxima semana eu volto então com a segunda parte da análise desse livro do Michio Kaku e espero que vocês gostem. Até lá, então.